Vocês já pararam para perceber o quanto que a infância pode estar sendo silenciada com diagnósticos realizados apressadamente e com receitas prontas? Muitos pais têm chegado até mim com muita preocupação em relação ao comportamento de seus filhos. Escuto muito eles falarem: olha, meu filho não mantém foco em nada, meu filho só fica correndo, pulando, meu filho ele não consegue memorizar, meu filho parece que ele está no mundo da lua. E o que acontece depois? Esses pais, na tentativa de poder ajudar os seus filhos, eles acabam buscando consultas com profissionais na área da neurologia, da psiquiatria, e acabam tendo um contato muito rápido com esses profissionais. Na maioria das vezes é um único contato, né, uma única consulta, e já saem desses consultórios com diagnósticos, muitas vezes precoces, e também com receitas prontas para essas crianças. Sempre junto com a receita vem o quê? Vem um remédio controlado. Remédio controlado para a criança que ainda está na primeira infância, que ela está vivendo toda a fase dela de exploração, de testar, de se movimentar, de experimentar, de viver, de brincar, de poder ser criança. Até parece que virou uma moda. Eu nem gosto de falar dessa forma sobre esse assunto, mas é o que está vindo aqui, então vou dizer desse jeito. É que parece até um modismo. Dizer que toda criança, ou quem vai, né, buscar uma ajuda, uma orientação, tem alguma disfunção. E isso é muito grave, porque não que o transtorno, né, a dificuldade, ela não exista. Existem, mas ele precisa de atenção. A criança precisa de ser compreendida, a criança precisa ser escutada, precisa ser vista, precisa ser acompanhada, porque nem todo comportamento agitado é um sintoma de um transtorno. Então, nem todo comportamento mais acelerado quer dizer que a criança está funcionando de uma forma disfuncional, que ela tenha algum desajuste relacionado a algum transtorno. E alguns comportamentos mais agitados é só é, é só porque a criança está sendo a criança. A criança ela está vivendo essa infância. Então tem crianças que são mais agitadas, tem crianças que são mais calmas, tem crianças que gostam de conversar mais, tem crianças que gostam de ficar quietos, né? Então a mudança de comportamento da criança ou o próprio comportamento é, habitual dessa criança não quer dizer que ela tenha algum transtorno. Simplesmente a criança pode apenas estar sendo ela mesma, dizendo para os adultos que acompanham, os pais ou outros adultos, como é que ela funciona, qual é o jeito de funcionamento desta criança. Mais calma, mais agitada, que gosta de ler, de escutar uma música, ou de jogar, ou de construir coisas. Como que é que a criança funciona? Como é que o seu filho funciona? Você sabe? Você já parou para pensar sobre isso? E o comportamento da criança é uma consequência, tá? É o resultado de como essa criança tem vivido, como é que essa criança tem se sentido, como que é o ambiente onde essa criança está vivendo. Então, o comportamento da criança é um reflexo do ambiente e do um reflexo das pessoas que estão ao redor dela. Então, como que é a rotina dessa criança, como que estão as emoções dessa criança, como que são as emoções dos adultos que estão acompanhando essas crianças em casa, ou na escola, ou no clube, né, em qualquer outro lugar. É importante saber que a criança, ela apresenta sintoma. Então, a criança é o sintoma. Quem é a causa e o que é a causa daquele sintoma é o adulto. Então,
Quando se procura a causa na criança, dificilmente você vai encontrar. Por quê? Ela ainda está numa fase de construção de todas as áreas de desenvolvimento dela. Quem está sendo responsável por essa construção e desenvolvimento é o adulto. Então, como é também que esse adulto está emocionalmente e psicologicamente, né, cuidando de si para que possa cuidar dessa criança e olhar para os próprios comportamentos, né, para depois olhar para o comportamento dessa criança e ter uma compreensão melhor do que pode estar acontecendo ali naquele momento. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, é que isso me persegue, sempre me persegue, que é o quanto que as pessoas elas esperam chegar ao adoecimento propriamente dito para depois buscarem uma ajuda. E elas procuram um psiquiatra para tomar medicação e aí, quando sai da consulta com a medicação, essa medicação parece que é até um troféu para elas, né? Que chegam. Tem uma coisa que me impressiona bastante e persegue a minha mente, que é quando ver, né, perceber o quanto que as pessoas ainda têm vergonha de procurar um psicólogo, mas preferem permanecer com os traumas emocionais, psicológicos, né, com as feridas emocionais lá escancaradas, abertas, sem serem tratadas, buscar um conhecimento, um autoconhecimento, buscar uma compreensão do que é que está acontecendo com ela, mas não tem nenhum constrangimento em dizer que faz acompanhamento com psiquiatra e que toma medicação controlada. Esse vídeo aqui não é contra a psiquiatria, não é contra a neurologia, não é contra a medicação. Quero deixar isso aqui bem claro. Esse vídeo aqui é para trazer para vocês uma reflexão do quanto que muitas vezes a medicação ela é indicada de uma forma apressada, tá? E de uma forma muito pronta. Quando a medicação é bem indicada, ela pode até salvar vidas, tá? Mas tem muitos casos que as pessoas estão encontrando a solução para suas feridas emocionais na medicação. Medicação é um anestésico, ela tem a função dele é de anestesiar as suas emoções e não tratar as suas emoções. As emoções, os traumas, eles são tratados de uma outra forma, não com a medicação. Esse vídeo é mais um alerta para que antes de rotular uma criança, antes de dar um diagnóstico para essa criança, antes de dar uma muleta para essa criança caminhar durante toda a vida dela, antes de qualquer medicação, é preciso escutar essa criança, é preciso observar essa criança, é preciso acompanhar o desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo, social dessa criança. É preciso compreender como que é o funcionamento dessa criança, o como ela sente, o que ela sente, o como ela percebe, o que ela percebe de si, do mundo, né, dos outros, para depois poder fazer um diagnóstico mais assertivo, para depois, se for o caso, fazer uma receita de uma medicação para essa criança. Então, vamos parar, gente, de silenciar a infância com diagnósticos apressados. Vamos parar de querer que a criança não seja criança, de querer fazer das crianças pequenos adultos. Vamos começar a cuidar mais e melhor da saúde emocional e psicológica das crianças, para que no futuro essas crianças possam ter menos prejuízos emocionais na vida e que elas possam ainda saber, né, se autorregular, administrar as dificuldades, assim como as facilidades também
que elas encontrarem durante a sua vida. Então, este vídeo é um alerta para que não silenciamos a infância. A infância precisa ser vivida, a infância precisa ser compreendida, a criança precisa ser ela mesma, a criança precisa ser escutada, a criança precisa ser compreendida, não apenas as crianças, mas nós também. Mas quando a gente começa a cuidar das crianças, a possibilidade de se tornarem adultos problemáticos, com dificuldade de resolver as situações as mais diversas que surgirem na vida, isso é melhor, porque cuidando das crianças, a gente vai poder ter aí adultos mais saudáveis e não adultos com tantos problemas como a gente vê hoje em dia ao nosso redor. Eu me chamo Suzana, sou psicóloga clínica e faço um convite aqui para você que é pai, para você que é mãe, para você que é um adulto e que cuida de uma criança, que tem contato com crianças, que venham até mim, venham para a gente poder estar conversando mais sobre esse universo infantil, sobre esse jeito de ser da criança, esse jeito de ser criança. E também, quem sabe, aqui você vai conseguir compreender um pouco mais da sua criança interior. Quem foi você na sua infância? Quem foi você enquanto você se desenvolvia no meio de outros adultos? O que você escutou? O que você aprendeu? O que você sentiu? O que você percebia? Né? E como que isso reflete hoje na sua vida adulta? Quer saber mais sobre este assunto? Clica aqui e fale comigo.